Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pois bem, hoje surgiu novamente mais uma data para o arrebatamento da igreja. Vamos ver, para quando será? E quando o pai de Abraão gera a Abraão, ali é o ano de 1948. Então Abraão nasceu no ano de 1948. Abraão teria nascido em 1948? Um outro vídeo. Subir para a terra de Canaã. Por quê? Porque Abraão subiu no ano de 2023, quando tinha 75 anos. E Abraão representa a nação de Israel. Em 2023, é? Vai subir? Legal. No ano de 2023, então agora vai acontecer isso. Por quê? Porque Abraão foi chamado para subir para a terra de Canaã no ano de 2023. Tá, eu só gostaria de saber aonde está escrito isso. Então, agora estamos chegando no ano de 2023. Então, o ano de 2023 é o quê? É o ano do nascimento. Nascimento do filho varão. O filho varão de Apocalipse 12, ele quer dizer que 2023 é o ano do nascimento desse filho varão, ou seja, o cumprimento dessa profecia, em 2023. E o nascimento do filho varão é o quê? É o seu arrebatamento. Nasceu-lhe o filho varão e ele foi. Pronto. O arrebatamento. Ele está dizendo que o arrebatamento da igreja vai ser em 2023. Arrebatado para o trono do Criador. Então, o arrebatamento, ele tem que acontecer agora. Interessante, né? A 2030 para Yahshua vir nas nuvens. Certo? Que legal. Então, assim, ele está falando que o arrebatamento é agora em 2023. Pois bem. Tá? Isso aqui são apenas pequenos trechos que eu reproduzi. Este cidadão, eu discordo teologicamente dele e o problema, pessoal, é que ele está dizendo que o arrebatamento da igreja acontece, segundo ele, agora em abril de 2023. Nesse mês de abril de 2023. Estou gravando esse vídeo aqui, março de 2023. Ele está dizendo que mês que vem, abril agora, o arrebatamento da igreja vai acontecer. Ok, vamos lembrar que esse mesmo cidadão já errou várias vezes a marca que ele mesmo colocou para a data do dia do arrebatamento. Ele disse que o arrebatamento aconteceria ali em 2021, tá? Né? Ele disse que aconteceria em abril de outros anos aí, né? E várias vezes, inclusive lá em 2017. Então ele já marcou data para 2017, ele já marcou data para 2020, errou, 2021 errou, e agora está marcando outra data para 2023. Abril de 2023 seria o arrebatamento da igreja. Tem um detalhe. Lá em 2021, quando ele falou que a igreja seria arrebatada antes ali, né, da tribulação, ele disse assim, ó, nesse áudio aqui, ó. Se não acontecer nessa Páscoa agora, eu te dou a palavra que eu paro de pregar o Evangelho. Tá feito assim? Olha o que ele falou. Essas foram as palavras dele. Pois bem, o arrebatamento não aconteceu naquela Páscoa, e mesmo assim ele continuou pregando e continua pregando. Ou seja, aparentemente temos aqui um homem que não tem palavra. Ele fala muito mais coisa aqui nesse áudio, tá? Um monte de coisa ele fala aqui, pessoal. 28 de março agora. É a maior prova que vai ficar aí na terra para todos os que estão em Laodiceia. Olha só. Ele disse aqui sobre os vídeos que ele já tinha gravado. Vamos colocar de novo? E para você entender o que é Laodiceia, as pessoas consideram este cidadão o profeta
de Filadélfia, da igreja de Filadélfia. Segundo eles, a igreja de Filadélfia seria a única que seria salva, seria arrebatada nessa tribulação. E a Laodiceia é a igreja fria e morna, não sei o que vai ficar na terra durante a tribulação. Então, olha só o que ele fala nesse áudio total aqui, ó. Se não acontecer nessa Páscoa, agora eu te dou a palavra que eu paro de pregar o evangelho. Tá feito assim? Ok? Eu paro de pregar. Eu paro de falar. Legal. Olha isso. Olha o que ele falou, cara. Para de pregar o evangelho, para de falar sobre o Criador, ele vai dizer agora. Pois bem, cara. Ele pegou e marcou a data, o arrebatamento não aconteceu e ele continua pregando. E heresias, né? paro de lançar vídeo no YouTube. Ele falou que ia parar de lançar vídeo no YouTube, mas tem canais aí lançando vídeos dele. E ele também lançando vídeos no YouTube. E o pior, meu irmão, é que ele estabeleceu data agora para abril de 2023 e o vídeo já tem lá mais de 200 mil visualizações, mais de 11 mil likes e todo mundo acreditando nesse cara. Sendo que esse cara já errou todos os anos. A cada ano ele marca um dia para o arrebatamento, um mês para o arrebatamento, uma data para o arrebatamento. E não acontece. E as pessoas continuam seguindo. Eu não entendo, cara. Olha só o que mais que ele fala. Só que eu te garanto que você vai cair do cavalo. Espero que na tribulação você se arrependa e aceita Yahshua como o único salvador. A soberba dele é um nível blaster. Ele pega e tá falando aqui pra alguma pessoa, certo, né? Que tava lá conversando com ele. Ele falou, tu vai cair do cavalo. Por quê? Porque, de certo, essa pessoa pegou e falou assim, não, você tá errado em marcar data para arrebatamento. Ele quer se gabar dizendo que o arrebatamento ia acontecer. Ele falou assim, não, se o arrebatamento não acontecer, eu paro de pregar o evangelho. Olha o nível. E tá até hoje pregando. E ao como Criador do Universo. Porque você vai ter mais uma oportunidade de ver que o Eterno usa as pessoas até hoje para mostrar para as pessoas tudo que há de acontecer nessa terra. E tem mais um, os 2 últimos vídeos que vão cair meu aí agora, vai servir de testemunho para toda a igreja de Laodiceia que vai ficar na tribulação. Ele tinha feito 2 vídeos, segundo ele, gravado para serem postados por alguém, certo, no YouTube, para depois do arrebatamento, para as pessoas que tivessem supostamente ficado aqui na Terra vissem os vídeos. Não aconteceu e não foi visto vídeo nenhum. Eles vão assistir esse vídeo e vão ficar impactados com o tamanho da revelação. Irmão, nossa, agora deu, né? Você vai ficar impactado com o tamanho da revelação. Que revelação, cara? Revelação sua, da sua cabeça. no dia 27 para o dia 28 de março agora, é a maior prova que vai ficar aí na Terra para todos os que estão em Laodiceia. Olha só, o que acontece? Ele está falando isso aqui lá em anos atrás, tá, pessoal? Quando não aconteceu o arrebatamento, ou seja, ele já errou, tá? Né? Primeiro errou em várias coisas que não devem nem ser estipuladas, tipo marcar data para arrebatamento, isso aí nem o Messias sabe, cara. Né? Mas ele diz que sabe. Então o maior testemunho vai ser esse, porque se passar essa Páscoa agora e não acontecer nada, eu não vou lançar nenhum vídeo no YouTube mais pregando a palavra do Eterno ali, falando de acontecimento dessas coisas, porque não tem mais o que pregar. Tá vendo? Olha só, cara. Se não aconteceu o que ele falou, não vai mais falar nada. E tá aqui ele falando. Quando chega no pai de Abraão. Tá ele falando. E falando coisas que eu não sei de onde é que ele inventou. Que Abraão. Então você vai ver que quando o pai de Abraão gera a Abraão, ali é o ano de 1948. Então, meu irmão, da onde isso, cara? Isso já extrapolou o nível de heresia, né? Virou uma seita. E Yahshua falou, passa céus e terra, minha palavra não há de passar. Quando ele falou isso, ele estava falando do brotar da figueira. Ele estava falando que a geração que vê se Israel virar um país, essa era a última geração. Ele virou, pode marcar aí. Ele falou, pode marcar aí, passa céu e terra, minha palavra não há de passar. Então eu creio nisso piamente. É tanto que eu creio nisso piamente, que eu não vou lançar mais nenhum vídeo no YouTube se o arrebatamento não acontecer nessa Páscoa. E aí, meu irmão, as pessoas vão ver se o Eterno falou ou não falou através de nós. Tá aí, ó. Tá aí, ó.
O cara cantando vitória, né? Não vai lançar nenhum vídeo mais no YouTube. E tá aqui ele lançando os vídeos no YouTube. E falando um monte de... Mano, o que é isso aqui? Abraão em 48, cara. 2023, o que é isso, cara? Isso nem tem na escritura, meu irmão. A própria Bíblia já falava sobre essas invencionices. Os caras inventam as profetadas, meus irmãos, as reveladuras. Agora, você quer realmente aprender sobre arrebatamento? Vamos lá. Vamos lá. Vou fechar isso aqui tudo. Porque a Bíblia fala do arrebatamento. Ok? A Bíblia fala do arrebatamento aqui, ó. Em 1 Tessalonicenses 4, 15, 17. Nós seremos arrebatados. A pergunta é: quando, em que momento, em qual época, antes ou no final da tribulação, ou da grande tribulação, que acontecerá esse arrebatamento? O que é o arrebatamento? Aqui você vai aprender. Então, olha só. Como eu sempre já disse aqui, você precisa analisar as escrituras. O que diz o contexto? Eu vou explicar isso de uma forma muito clara e sucinta, olha só. Existem regras para o arrebatamento acontecer e agora que eu vou te explicar. E você vai saber de fato quando vai acontecer o arrebatamento, se vai acontecer de fato agora em abril, ou antes da tribulação, ou no final da grande tribulação, ok? Então vamos lá, preparado? Olha só, a versão aqui, português, diz assim, ó. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta do Criador, descerá dos céus, e os mortos no Messias ressuscitarão primeiro. Depois, ó, só depois, os vivos serão arrebatados. Então, irão para junto do Messias. Ok? O texto em grego diz assim, em grego koine, que é como foi escrito a Nova Aliança. Olha só. Tutogar emin legomen en logokyrio, otemis isontis. Ikerlipomeni istin parousian tu kyrio o meftasomen thus kemithentas. Essa palavra aqui, parousia, ela significa chegada, presença visível ou reaparecimento. Está aqui embaixo, como você pode ver, ó, parousia no grego, presença, final, é a volta do Messias, o retorno do Messias. Logo, a 1 Tessalonicenses 4,15 está dizendo um contexto pós-tribulacional e não pré-tribulacional. Compreendeu? Por quê? Porque sempre essa palavra parousia, que no português é vinda, significa chegada. É o retorno do Messias, no contexto em glória, no final da tribulação. É isso que a Bíblia diz. Não? Dizer que isso aqui se refere a antes da tribulação é ignorar a realidade bíblica, o contexto, a exegese e a própria palavra no português, vinda. Não é vinda secreta, é vinda. Ele vai retornar, é a chegada. Pois bem, esse foi o verso 15. O verso 16, para você compreender, o theatos, o Kyrios, enkelesmati, en phoni archangelu, que en saupigitheu, katabisate apuranu, que in ekri em Christo anastesonte proton. O que é anastesonte proton? É ressuscitarão primeiro. A palavra ressuscitar é anástasis do grego original. Ressuscitarão anastesonte, prote primeiro. Ou seja,
quem que vai ressuscitar primeiro? Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta, descerá dos céus. Os mortos no Messias ressuscitarão primeiro. Compreendeu? Pois bem. Então, recapitulando. Primeiro, temos a vinda do Senhor. É isso que acontece em primeiro lugar, ele vai voltar. Segundo, os que morreram no Messias, eles vão ressuscitar primeiro. Ok? Aí, no grego, verso 17, o que diz? Eptaimesis ontis, ikerelipomene, amassin atis arpagesometa. Só até já tá bom. Arpagesometa é o quê? É arrebatados, que é da raiz arpazo, arrebatamento. Então, arpagesometa, arrebatados. Quem vai ser arrebatado? Depois nós, os vivos. E aqui a ordem cronológica da escrita está um pouco equivocada. Não é nós, os vivos, os que ficarmos. O certo na tradução aqui é: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Como assim ficarmos vivos? Ou seja, sobreviverem até o final da tribulação, que são poucos. Esses serão arrebatados. Então o arrebatamento acontece aqui. Como assim? Depois da primeira ressurreição, porque eles ressuscitarão primeiro, e depois da vinda do Messias. Esta é a ordem cronológica do arrebatamento da igreja, compreendeu? Vinda, ressurreição e então arrebatamento. Simples. Agora, já temos aqui um ponto, que a palavra vinda é um contexto pós-tribulacional. Agora, quando acontece a primeira ressurreição? No verso 16 aqui de 1 Tessalonicenses 4. É antes ou no final da grande tribulação? Quer saber? Porque para haver o arrebatamento da igreja, é necessário haver a ressurreição. Eu tenho aqui, inclusive, uma regra que eu já escrevi, que é da própria Escritura. Olha só. Primeira regra bíblica é a seguinte: não há arrebatamento de vivos sem a ressurreição dos que já morreram no Messias. É o texto que nós acabamos de ler e fazer a hermenêutica aqui. Compreendeu? Não há arrebatamento da igreja sem a ressurreição dos que já morreram no Messias, porque é isso que o texto diz. Compreendeu? Agora, a segunda regra bíblica é essa aqui, ó. Está lá em Apocalipse 20, verso 4 e verso 5, é o que nós vamos abrir agora. Então vamos lá. Apocalipse 20, verso 4 e 5. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho do Messias, bem como por causa da palavra do Criador. O testemunho deles, por quê? Eles não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com o Messias durante 1000 anos. Verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Aqui que está a chave agora. Esta é a primeira ressurreição. Sabe como é que está escrito aqui em grego? Anastasis Hiprote. Mesma coisa praticamente que o Anastason Teproto, que nós vimos lá em 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17. Que significa o quê? Lá, ressuscitarão primeiro. E aqui, primeira ressurreição. É a mesma coisa. Quando a Bíblia fala que eles ressuscitarão primeiro e a primeira ressurreição, é no mesmo momento. É o mesmo evento. Com as mesmas pessoas. Então, quem vai ressuscitar na primeira ressurreição, conforme esse texto aqui? Os que morreram por não adorarem a besta. Quando vem a besta? Na tribulação. A tribulação, então, tem que acontecer primeiro, para que essas pessoas morram durante a mesma,
para que então sejam ressuscitadas aqui, ó, na primeira ressurreição, correto? Correto. Então, quando é a primeira ressurreição? É no final? É antes da tribulação ou no final da tribulação? Compreendeu? Por que essa regra aqui? Segunda regra. A primeira ressurreição não pode acontecer nem antes e nem durante a grande tribulação. Isso está em Apocalipse 24 e 5. Tá? Apocalipse capítulo 20, verso 4 e verso 5. Por quê? Porque ressuscitarão na primeira ressurreição os que morreram durante a grande tribulação. Portanto, a grande tribulação tem que vir primeiro, para que então depois venha a volta do Messias, para que depois aconteça o quê? A primeira ressurreição, para que depois ocorra o quê? O arrebatamento. Porque essa é a ordem cronológica dos eventos. Está aqui nos textos que nós lemos antes. Primeiro é a vinda do Senhor. Depois, a ressurreição, a primeira ressurreição. E depois, o arrebatamento. Então, quando vai ser o arrebatamento? Só no final da grande tribulação. Porque a primeira ressurreição, ressuscitarão nela os que morreram durante a grande tribulação. Logo, o arrebatamento da igreja não pode acontecer nem antes nem durante a grande tribulação, porque ressuscitarão na primeira ressurreição os que morreram na própria grande tribulação. Compreendeu? Agora, tem outra coisa. Alguns dizem que a primeira ressurreição está dividida em etapas. Isso é uma heresia total. Um único versículo já refuta isso. Está aqui, ó. Paulo diz em 1 Coríntios, vou até aumentar aqui para facilitar. Consegue ver aí? Consegue. Vamos fazer aqui uma edição no meio da gravação. Em 1 Coríntios 15, 21 e 23, o apóstolo Paulo diz assim, que a ressurreição dos que são do Messias, é na sua vinda. Vinda que é parousia no grego, pessoal. Então, não existe divisão, não existe uma divisão em etapas da primeira ressurreição. A primeira ressurreição em massa dos justos acontece num único momento, no final da tribulação. O arrebatamento só pode acontecer depois disso, por causa dessas duas regras bíblicas aqui. Que quem discordar delas é um herético. Então, a primeira regra: não há arrebatamento de vivos sem a ressurreição dos que já morreram no Messias. 1 Tessalonicenses 4, 15, 17. Segunda regra: a primeira ressurreição não pode acontecer nem antes nem durante a grande tribulação. Apocalipse 20, verso 4 e 5. Logo, a ressurreição é necessária para que ocorra o arrebatamento. Logo, a primeira ressurreição não pode acontecer antes da tribulação e nem durante. Por quê? Ressuscitarão na primeira ressurreição, Apocalipse 24 e 5, ou seja, os que morreram na tribulação, por não adorarem a besta. Quando vem a besta? Quando vem a imagem da besta? Somente durante a tribulação. Lá dizem, Apocalipse 24 e 5, que as pessoas vão morrer por não adorarem o anticristo. Então, vão ressuscitar quando? O verso 5 responde, na primeira ressurreição. Anastasis hiprote. E para o arrebatamento acontecer, tem que acontecer o quê? A ressurreição dos que já morreram no Messias. Esses que morreram na tribulação por não adorar a besta são no Messias? São. Eles vão ressuscitar quando? Nessa primeira ressurreição aqui. Logo, o arrebatamento não pode acontecer antes da tribulação e nem durante. Só no final, quando o Messias voltar. Compreendeu? Simples, pessoal. Simples. Então, assim, eu acho que ficou mais do que claro, né? Porque olha só, pessoal, o que diz aqui, ó, o que esse cara está dizendo, meu, lamentável, olha só.
Aqui eu vou baixar o volume, porque essa edição aqui não é minha, alguém que editou esse vídeo. Enfim, eu não concordo muito com essas ilustrações aí. Mas olha só que coisa interessante que eu achei aqui, ó. Ele marca, né, o arrebatamento todo ano, cara, né, praticamente. E assim, o Messias próprio falou que não sabe o dia da sua volta, mas somente o Pai. E ele pega e fala que sabe o dia da volta. Tanto do suposto arrebatamento pré-tribulacional e da volta final. Como se o Messias voltasse em duas vezes separadas, né? Mano, isso nem tem na Bíblia. Então assim, ó, tá aqui inclusive o texto, ó, Mateus 24:36, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, meu irmão, do céu, mas unicamente o meu Pai. O Messias falou isso, tá aqui o texto, ó. Vocês têm noção disso? Que nem o Messias sabe o dia da volta dele, do arrebatamento, cara. Que a gente sabe que é no final, porque a Bíblia diz, mas o dia e a hora... E esses caras querem dizer dia, querem dizer mês, querem dizer ano e tudo. Não dá, cara. Aqui ele estava marcando pro arrebatamento aí dia 27 ou 28 de março de 2021, cara, errou. Sabe? Até quando as pessoas vão acreditar em meninices, em falsas profetadas? Quando a Bíblia diz, quando o profeta, né? Ele diz aí uma suposta profecia vinda do Senhor, mas não acontece. Não enviei. Não enviei. Entendeu? Então assim, pessoal, é complicado. As pessoas têm que crescer. O arrebatamento vai acontecer, mas é só no final da tribulação. Parem de meninice. Passou o tempo, vocês estão perdendo muito tempo calculando datas e não sei o que, e postando vídeos no YouTube, enganando as pessoas, dando falsas esperanças para as pessoas, meu irmão. Falsas esperanças para as pessoas de que serão livradas da grande tribulação. Isso não existe na Bíblia em nenhum lugar, cara. Em nenhum lugar. Quantos aí venderam terras, venderam não sei o quê, porque acreditaram nesse cara aqui, ó. Acreditaram nesse cara aqui. Que iriam ser arrebatados antes da tribulação, cara. Que não iam sofrer a tribulação. Da onde é que o cara tira aqueles cálculos ali, meu, de Abraão de 2023? Cara, não dá, meu irmão, não dá, não dá. Isso extrapola o nível do insano, do absurdo, cara. Tá? É triste, meu. É triste. É triste. Os caras marcam datas e as pessoas acreditam, cara. Até quando, pessoal? E eu digo uma coisa que isso você escreva, esse cara vai continuar até o último momento dele marcando datas. Vai acontecer arrebatamento, vai acontecer arrebatamento. E nunca vai acontecer, cara. Por quê? Porque arrebatamento só vai acontecer no final da grande tribulação. Só. Acabamos de comprovar isso aqui. Irrefutavelmente. Porque não tem como você fugir dessas duas regras aqui. Não tem como. É isso. Compartilhe esse vídeo, deixa o like. Envie para as pessoas a verdade. Ainda dá tempo de informá-las. Pouco tempo, mas dá. É isso. Grande abraço, fique na paz.